Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e o mercado financeiro. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa fantástica do mercado de plano de saúde, que está atuando há mais de 10 anos. Hoje ele tem mais de 60 pessoas na sua equipe, ele desenvolve essas pessoas e ele está sempre buscando inovação para atender cada vez melhor os seus clientes. E hoje nós vamos falar e ter a honra de receber muito do que o Rodrigo conhece, né, o Rodrigo Campos, e junto com a Priscila a gente vai ter esse momento aqui com ele. Seja bem-vindo, Rô. Obrigado, Bru. Obrigado, Pri. Seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui, ter essa oportunidade. Me sinto lisonjeado realmente com o convite. Seja muito bem-vindo. Saiba que eu admiro demais a sua profissão. Obrigado. Eu sei muito bem da dificuldade da aceitação, como é difícil se manter nisso por tanto tempo. Já sou sua admiradora, assim, de graça, só de conhecer um pouquinho sobre você. E agora, nesse momento, eu quero ter a oportunidade de saber mais sobre tudo que você aprontou desde o início para crescer nessa carreira linda. Porque vencer no mercado de seguros em geral e plano de saúde, meu amigo, é um grande desafio. Parabéns. Sim, obrigado. Exatamente. Obrigado mesmo. E parabéns para vocês também. O tema que vocês tocam aqui no programa é um tema extremamente importante, né? Eu sempre falo que deveria ser até tema escolar. Sim. E vocês vieram com essa inovação. Parabéns. Obrigada, Rô. Sim. Que é um sonho, né? Um sonho, é um propósito. Eu acredito muito, assim como a Priscila, que a educação, em todas as vertentes, ela muda a vida das pessoas, né? Ela desenvolve pessoas e ela traz condição para que a gente tome as melhores decisões sempre. Seja a educação financeira, a educação que a gente recebe ali, que vem da nossa casa, que traz muito da nossa origem, né? Os pilares e tudo aquilo que a gente vai trazendo para a nossa vida ao longo do tempo. Sim. E falando nessa parte de, né, que eu já entrei na parte de família, eu sei que você é casado, que você tem os seus filhos, e você, junto com a Deise, a sua esposa, trabalham muito. E eu quero que você conta pra gente um pouco da tua história e essa paixão que você tem pelo empreender, né, pelo cuidado com as pessoas, a forma que você faz esse transbordo, a forma que você consegue alcançar cada vez mais pessoas e cuidar dessas pessoas. Sim. Legal, eu sou casado com a Deise, minha esposa maravilhosa. Tenho 3 filhos, né? O Jonathan de 26 anos, a Anne de 24. Espera tudo. 26 anos? 26 anos. Caramba, meu Deus, que moço já. Minha esposa teve filho com 15 anos. Então, caramba. Se você vê os dois, parece... Eu imagino. Não parece irmãos. Seu irmão também, né? Uhum. Parabéns. E o Luca, né? Que é o meu xodó de 9 anos, né? E assim, eles são a base de tudo, né? A família, eu acredito que é a base de tudo. Sim. E a Deise tem um papel preponderante no meu crescimento, na minha história profissional e pessoal, né? Foi um marco antes dela, eu brinco, e depois dela. Isso é muito bom, né, Rô? Porque o casamento, ele já é uma sociedade. E você conseguir levar a Deise para o negócio de vocês... mostra que o relacionamento de vocês, ele foi construído em pilares muito sólidos. Sim. Isso é muito importante. Parabéns. Sim. Exatamente. O casamento já é tão difícil de se manter por tanto tempo e vocês juntos no casamento e nos negócios é realmente admirável. Parabéns. A gente está junto 6 anos, né? No começo ela não queria trabalhar comigo. Sim. Mas eu falei... Aí, porque foi tudo muito rápido. Eu já conhecia a Deise do mercado, né? Mas a gente ficou num dia, uma semana depois eu pedi ali namoro. E um mês depois eu pedi ali noivado. Uau! Então foi assim. Sensacional! Muito rápido. Não perdeu tempo. Não perdi muito tempo. Minha programação era, eu vou ficar solteiro 6 meses. No final, não aconteceu nada disso. Juntos há quantos anos? A gente tá juntos 6 anos, de casado são 5 anos. Sim, que legal, Então aí depois de quase um ano eu consegui trazer ela para trabalhar comigo, né? E aí ela veio agregar. Quando começou a sua paixão por essa área de desenvolvimento de plano de saúde, esse seu desejo de partir para esse mercado? Quando iniciou isso? Então, eu acredito que não foi nem uma paixão inicial, mas foi uma necessidade. Por necessidade. Por necessidade. Eu sempre fui operador de telemarketing. Sim. Eu trabalhava vendendo um produto difícil no Brasil, que eu vendia previdência privada. Então, não é uma necessidade de primeiro grau do brasileiro, a previdência privada, né? Sim. Então... comecei a me destacar lá e um corretor queria que eu trabalhasse para ele.
Só que eu já fazia minha faculdade, eu sou educador físico, nada a ver, né? Que legal! E aí eu fazia educação física, eu falei, não, eu pago minha faculdade com meu VR e meu VA, jamais vou sair. Nossa, eu fiz muito isso também. Você também? Muito, nossa. Nossa, o VR e o VA salvava, né? Salvava. Só que aí no meio eu queria ter mais dinheiro, né? Então o que eu fazia? Já vendi roupa, vendi lingerie, já vendi perfume. Então eu tinha meu trabalho, mas eu saía vendendo as coisas pra dar uma renda extra, né? Uhum. E aí ele ficou insistindo, até que meu irmão falou, vamos conversar com ele. Meu irmão já era empresário, né? Meu irmão é mais velho que eu. E aí fomos almoçar com ele e meu irmão falou, acho que vale a pena a gente abrir uma corretora com ele. Aí eu falei, meu Deus, né? Pra quem tá assistindo que é CLT, é muito difícil a mudança do CLT pro empreendedorismo. Sair do né? guarda-chuva, né? Mas hoje, estando nessa cadeira de empreendedora, eu vejo que o CLT é uma falsa segurança. Sim. Porque todos os dias a pessoa está à disposição da empresa. Se a empresa não quiser mais, ela vai e desliga. E acabou. Simples assim. E quando você se coloca nessa condição do empreendedorismo, só depende de você. Isso mesmo. E isso é maravilhoso, porque quando as pessoas elas entendem isso e elas encontram a paixão delas, assim como eu encontrei a minha, você encontrou a sua, Pri encontrou a dela, a gente começa a entender que o trabalho ele não tem que ser difícil, ele não tem que ser um desgaste, não é um peso, é um prazer. É isso mesmo. Exatamente. Eu quando tive esse mesmo momento que você de passar do CLT para empreender, eu achei muito disruptivo, né? Um mindset, um outro olhar do negócio e da vida, das suas responsabilidades. Você passa a ter mais liberdade de atuar da maneira que você deseja, mas, ao mesmo tempo, você deixa de ter os benefícios que a gente se acomoda quando se é CLT. Sim. Né? E hoje, o trabalho que a gente desenvolve, ele vai muito em linha com esse tema, porque o seguro está ali para proporcionar de maneira individual o que o CLT precisa ficar amarrado. Então, você não precisa mais ser CLT para ter tudo isso. Você pode fazer por conta. Ter seu plano de saúde, ter seu planejamento para emergências, poder ter a sua reserva de emergência através do seguro ou através de investimento. Então, você consegue dar esse passo de maneira mais tranquila para empreender. Sim. Né? Sim. E apesar da dificuldade, eu falei, vou topar o desafio. Aí fui. Mas na época eu tinha, se eu não me engano, 25 anos. E, de verdade, o homem demora mais para amadurecer, né? Sim, é verdade. Então eu achei que ser dono seria diferente, sabe? Você trabalha pouco, ganha muito dinheiro. A falsa ilusão. E aí, na vida real, não foi assim, né? Só que não, né? E aí, depois, a gente ficou junto... Nessa sociedade, era eu, meu irmão e um outro sócio. A gente ficou junto em torno de 1 ano e meio. Acabou acontecendo alguns fatores que não fazia mais sentido para mim continuar sendo sócio. E aí eu resolvi desvincular. E aí eu e meu irmão continuamos juntos. Fundamos a R Campus em 2012, né? Eu lembro que nome que eu dou? Eu falei, putz, eu gosto do sobrenome da minha mãe é Forte Campus, eu gostei. Então vai ser R Campus. Sim. E o nome do meu irmão era Rogério. Então meu irmão foi muito importante nisso também. Só que depois de 3 meses também aconteceu um fato que aí eu tive que continuar com a empresa sozinho. E ali eu acredito que foi um momento que eu tive que virar empresário mesmo, sabe? Que eu tive que deixar de ser menino, né? Pelo que eu entendi, pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez você teve que se reinventar. Porque pra mim, eu sempre gostei muito de futebol. Então, assim, o que eu lia? Eu só lia o Lance, sabe o Jornal de Esporte? Sim. Na época ia na banca todo dia, comprava e lia aquilo. Então, eu lembro que um corretor falou pra mim, Rodrigo, o que vai te dar crescimento é você começar a ler. Aí eu falei, puta, mas eu só leio o Lance. Ele falou, então, ele indicou um livro pra mim que na época foi o primeiro que eu li, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Maravilhoso, best-seller. Esse livro é muito querido. Acho que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo. Nossa, é muito bom. E esse corretor, Roberto Nascimento, falou, aí eu li esse livro, aí depois eu li Quem Pensa Enriquece, aí comecei a criar o hábito da leitura nesse período. Bom. Isso realmente foi me ajudando, né? Porque eu tinha que lidar com pessoas, eu era o mais novo, eu era o dono e era mais novo. Então eu tinha que... E é difícil, né? Você ser o mais novo, você liderar as pessoas e você ser o dono. Porque algumas pessoas, elas não aceitam que alguém mais jovem está numa posição de destaque. Verdade. E isso é um problema na maior parte das Verdade. empresas. É verdade. E aí você tem que mudar
o seu posicionamento, o seu comportamento, e você como dono não tem muita opção. Não tem outra cadeira para você sentar. Você vai buscar o desenvolvimento, né? E parabéns, Rodrigo, porque assim, você mesmo passando por esses desafios com pessoas, né? Porque eu acredito que os desafios que acontecem são para que a gente chegue exatamente na cadeira em que a gente tem que estar. Isso mesmo. Né? É bagagem, é casca, é corpo que a gente vai ganhar para se colocar da melhor maneira dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. Sim. Então, quando você fala, né, aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, é porque a sua linha do tempo, o seu destino já tinha preparado tudo para você. Né? E a maneira com que você usou isso como uma mola propulsora para você, né, crescer e buscar e fazer e se destacar nesse mercado que é tão concorrido, é desafiador. Porque o que nós mais temos hoje são empresas fazendo venda de plano de saúde, oferecendo plano de saúde. Eu recebo todos os dias SMS com oferta. E é um produto caro. Sim. É um produto que se torna caro ao longo da vida das pessoas. Como que você passa essa percepção para os seus funcionários? Porque você é líder. Sim. Né? Você e a Deise, vocês lideram muitas pessoas. Sim. Como que é o alinhamento de vocês para que o seu colaborador ele não sinta aquilo que você sentiu lá atrás quando você teve que começar e você teve que... Eu vendi a previdência, mas não era uma necessidade. Hoje, algumas pessoas elas protegem carro, mas não protegem vida, não tem plano de saúde. A gente fala muito sobre isso. É verdade. Né? É impressionante. O brasileiro ele tem uma mentalidade, né, Bruna, de um apego. Eu protejo o físico, eu protejo aquilo que eu vejo. Né? Mas eu que sou a pessoa mais importante dentro de tudo isso, eu não estou protegida. Isso mesmo. Mas conta pra gente, como que foi? Então, foi um desafio primeiro para mim, porque eu mensurava o cliente pelo meu bolso e eu não tinha dinheiro. Exatamente, esse é um ponto muito importante. E aí eu observei um cara do mercado que chama Márcio Montovani, ele fazia diferente de todas as corretoras. Ele tinha um salão interno onde ele dava leads de qualidade e pagava uma comissão menor. Aí eu falei, caramba, eu tenho que fazer isso. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o lead de qualidade. Porque dependendo da fonte do lead é caro, leads bons são caros. Aí, na época, uma coisa que eu não recomendo, mas eu acabei fazendo, eu peguei dinheiro com a agiota para investir na empresa. Meu Deus, você é realmente aquele empresário mesmo, brasileiro que se arrisquei, joga, não recomendo. Se jogou. Mas foi o que eu tive que fazer na época. Necessidade. Eu peguei um dinheiro, comecei a comprar lead de qualidade, e aí, graças a Deus, eu consegui pagar rápido aquele dinheiro que eu peguei, senão vira uma bola de neve, né? Sim. E aí eu fui nessa linha, eu falei, eu tenho que fazer o que ele faz, só que eu não consigo nem pagar o que ele paga, porque se eu pagar o que ele paga, eu não vou ter lucro. E aí eu cheguei, na época eu tinha 8 corretores, eu falei, gente, seguinte, eu não consigo pagar mais essa comissão que eu pago, eu não posso mudar o que vocês venderam, mas daqui pra frente, quem quiser continuar comigo, vai ser um 100% de comissão, a primeira mensalidade. Legal. Ninguém é obrigado, quem quer continuar? Todos continuaram, graças a Deus. Mas depois de um tempo... Conforme eu fui mudando até meu mindset, porque assim, minha empresa foi muito empiricamente. Eu não tinha curso de gestão, não tinha curso de financeiro, então... Você foi se preparando ao longo do tempo. Isso, então foi empírico, assim. Sim. Né? E aí, depois de um tempo, cada corretor foi seguindo um caminho, eu fiquei só com 2 e fui refazendo a minha equipe. Montar time de vendas é complexo, né, Rodrigo? Principalmente... É um desafio, né? Principalmente nessa linha... voltando aqui um pouquinho para o mercado, em muita linha com o que a Bruna acabou de perguntar, nós estamos falando de um mercado que, assim como o seguro de vida, ele tem muita oportunidade. Sim. Né? A gente está falando de 26% da população apenas que tem plano de saúde. Isso. Nós batemos um número recorde em 2023 de 51 milhões de pessoas que têm plano de saúde. O mercado é muito grande. Sim. A oportunidade é muito vasta. Sim. E o que eu percebo é que os planos de saúde hoje, esses que estão mais... depois que veio essa era digital para a telemedicina, se tornou mais acessível para a população, plano de saúde de renda baixa. Você acha isso, Rodrigo? Eu acredito que sim. Eu tenho amigos que ganham dinheiro vendendo o plano de saúde para quem tem uma renda menor. Sim. Então, e eles ganham dinheiro, sustentam a família, é super legal. Sim. Né? Então, eu acredito que deu mais acessibilidade. Ainda assim, tem muitas pessoas que não tem, né? Gente. Lá na R Campus, a gente trabalha com esses 26%. Sim. É muito raro você vender para outra população, porque eles não têm a cultura. Sim. Você, então, entende que a manutenção ali fica
indo de um plano para o outro. Isso. Que são as mesmas pessoas só mudando de plano de saúde. Hoje eu estou na Sul América, daqui 2 anos eu vou para Bradesco, daqui 2 anos eu vou para Porto. Entendi. E aí é o papel do corretor, né? Ser um consultor, realmente só mudar se valer a pena para o cliente. Entendi. E em alguns casos vale a pena, né? Então você vai trocando. Mas hoje a gente trabalha mesmo com esses 26%. É uma margem que já está congelada há alguns anos, já não cresce muito, mas ela fica ali mudando mesmo de operadora. Isso. Aí agora a gente chegou a Alice, que é uma startup que é muito boa. Então a gente chegou a Blue, chegou alguns planos novos em São Paulo que acaba ajudando para nós vendedores e para os clientes também, que dá mais opções, né? Isso é ótimo, porque quando a gente fala do mercado como um todo, assim como o nosso mercado tem muitas oportunidades, tem muitos players fazendo, existem muitos consultores, né? No seu mercado também é importante. Porque quando eu falo com o meu cliente a respeito do dinheiro dele, do investimento dele, do planejamento dele, eu observo o curto, médio e o longo prazo. Sim. E o plano de saúde no tempo, ele se torna uma despesa muito pesada para o consumidor, para o investidor também. E eu tenho observado cada vez mais com esse tema de longevidade, né, as pessoas estão vivendo por mais tempo, um despertar de interesse nas pessoas em buscar um meio para se organizar agora, para que não passe nenhum tipo de situação relacionada ao plano de saúde, ao precisar e não ter onde acessar. Sim. Né? Como que você tem visto isso, Rodrigo, nesses anos todos que você está lidando com essa consultoria, com essa venda e com a sua carteira de clientes? De fato, é algo que você sente lá também? Ou é mais para o cliente high level, é mais para o cliente alta renda? Conta um pouco para a gente a sua percepção. Tá. Hoje eu acredito que o plano de saúde ainda é para o cliente mais high ticket. A gente vai vender, mas para o high ticket mesmo, porque o custo realmente ele vai aumentando, né? Então, quando a pessoa faz 59 anos, tem um aumento absurdo. Por isso que é muito importante esse acompanhamento para ajudar a pessoa. Em contrapartida, eu percebo que hoje as pessoas se preocupam ou têm se preocupado um pouquinho mais com isso do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás era mais, eu tenho um plano de saúde, quero reduzir custo, se reduzir, reduziu. Hoje elas estão preocupadas, porque hoje mesmo, esse ano mesmo, a gente vende muito plano com participação. Há 3 anos atrás, alguém falava de coparticipação, eu mesmo falava, não, para que isso aí? Só que agora a gente se especializou, entendeu o conceito da coparticipação e em alguns casos é muito benéfico você ter a coparticipação. Então eu acredito que hoje teve uma mudança do cliente, ele é mais criterioso e também teve uma mudança nos profissionais. Anteriormente qualquer pessoa poderia vender plano de saúde. Legal, bom você comentar isso. Hoje qualquer pessoa pode? Pode, mas uma pessoa que não tem conhecimento pode lesar o cliente e hoje as operadoras podem entrar com um processo contra o cliente, contra essa pessoa. Então, eu sempre bato lá na tecla para os meus corretores e eu falo, o plano de saúde é tabelado, o valor é o mesmo para todo mundo. Sim. Um corretor pode dar um descontinho, outro dá um descontinho na primeira mensalidade, mas é o mesmo. O que vai diferenciar é o profissionalismo. Então, quanto mais você conhecer de produto e de pessoas, você vai ter mais oportunidade de fazer negócios. Sim. Eu costumo... Eu costumo falar que tudo são pessoas. Sim. E tudo é a forma com que você se conecta com essas pessoas. E você trouxe esse tema que é bem interessante quando você fala, né, do high ticket, quando você fala dessa questão a diferenciação de preço é muito pequena. E que existe já uma regulamentação que, para mim, eu não sabia dessa regulamentação, não sabia que as empresas de plano de saúde... eu não sabia. Para mim, cada um fazia o que queria, porque a sensação que eu tenho enquanto consumidora é exatamente essa, mas é importante saber disso, né? E você hoje, quando olha, né, lá você começou há 12 anos atrás, quando você observa essa linha do tempo, como que foi essa evolução, Rodrigo? Assim, como eu estou nesse mercado, eu falo que esse mercado é o que mais tem mudança, porque eu não conheço tanto os outros mercados. Mas parece que passou um caminhão, assim, foi cada ano uma mudança diferente, e ano passado, devido até muitas fraudes de reembolso, que estava acontecendo, os planos de saúde tiveram que mudar, até para ficar sustentável. Então, eu acredito que cada ano mudou muito, mas ano passado foi o ano que mais teve mudança no plano de saúde. Teve uma virada, né? Teve uma virada, onde o corretor mesmo tem que se conscientizar, porque às vezes até o corretor fazia uma venda que não deveria fazer.
Olha só. Mas o cliente também teve que se conscientizar, porque tinha cliente também que deixava de declarar algo que era essencial declarar. Sim. E as operadoras, elas ficaram mais rígidas, porque isso é bom, no final, isso é bom para todo mundo. Eu sei que alguns corretores vão querer me matar, mas é bom, porque se você faz algo sustentável, ele dura mais tempo. E eu quero te fazer uma pergunta agora, assim, para quem está nos ouvindo, para os nossos ouvintes, e tem o interesse, né, de construir uma carreira na área de plano de saúde, que a gente sabe que é extremamente bem remunerado. Sim. Qualquer pessoa que for buscar um pouco mais desse tipo de informação vai entender como é legal, como é vantajoso de trabalhar com plano de saúde. O que precisa ter para ser um corretor no seu time, para fazer parte? Rodrigo, eu quero trabalhar com você. O que eu preciso Legal. ter, Rodrigo, como característica? Ou como especialização também? Sim. Eu prefiro quem tem experiência com vendas. Tá. Isso não é uma necessidade que, assim, se não tem experiência, eu não vou contratar? Pode ser que eu contrate, mas eu prefiro que tenha experiência com vendas. Pode ter vendido bala, qualquer coisa, não tem problema. Mas porque isso já facilita meu trabalho. Com certeza. Aí, lá na R Campus, a gente faz o teste de perfil comportamental. Então, eu gosto muito de pessoas influentes dominantes, porque meus maiores vendedores são influentes dominantes. Mas, como eu falei, não é uma regra geral. Sim. Eu já contratei gente conforme. Minha esposa é conforme e vende pra caramba. Mas Então, tem o perfil adaptável também. tem o perfil adaptável. E a exato. gente vai mudando, né? Cada 6 meses você vai mudando. Mas eu acredito que, assim, para trabalhar na R Campus de preferência, ter experiência com vendas. Tá. Mas mais do que isso, são pessoas que querem crescer. Sabe? Sim. Que querem crescer e realmente têm consciência que vão se dedicar. Porque eu falo, realmente é uma área muito rentável. Muito. Mas o esforço, né, não vence o talento. Sim. Então, se eu tiver uma pessoa talentosa que realmente não tem a disciplina de todos os dias, das 9 às 19 horas ou às 20 horas eu vou trabalhar, ela não vai ter um resultado tão bom. Sim. É como a gente estava conversando anteriormente, as pessoas querem ganhar muito trabalhando pouco. Isso mesmo. Né? Então, eu quero deixar um recado aqui para os nossos ouvintes. Quem tiver interesse de construir uma carreira no segmento, procure o Rodrigo, que eu acho uma área super legal. Você está expandindo, tem espaço, entre em contato com você, né, Rodrigo? Hoje a gente tem lá a unidade no centro de São Paulo, a filial em São Caetano. Eu tenho uma outra corretora com o André, da Baruch, lá em Santo Amaro. Então, Legal. a gente tem espaço para contratar. Eu sempre que alguém me pergunta se está contratando, eu falo sempre. Porque alguém bom eu vou contratar, não vou deixar de contratar. É importante isso, né, Rodrigo? Porque quando a gente fala do crescimento, da expansão, desse movimento que você, a Deise e os seus demais sócios estão construindo, você precisa sempre ter pessoas boas chegando. Porque senão a estrutura não cresce. Senão você não abre uma segunda loja, uma segunda filial, né? E você acaba não expandindo de forma orgânica os seus negócios. Rô, fala para a gente, desculpa. O que você está observando, né, para futuro nesse segmento de plano de saúde? Legal. Para o futuro, eu acredito que os vendedores eles vão ter que realmente se preocupar em conhecer mais o ser humano. Porque a gente vende para o ser humano. Então, para algumas pessoas, talvez elas não se importam hoje com a neurociência que a gente estava falando, com o desenvolvimento humano. Mas quanto mais você conhecer de gente, mais fácil fica vender. Sim. Porque você vai saber, se ela tem um perfil igual o meu, eu sou influente também. Então, se você for me vender falando assim, você vai economizar 10%, eu não vou dar atenção. Agora, se você me falar, nossa, faz esse plano, que tem um concorrente seu que tem um plano igual esse, aí eu vou querer, porque eu sou influente, eu quero o que o outro tem. É exatamente isso. Então, eu acredito que é uma área que ainda vai ter muitos frutos. Tomara que seja perene, né? Mas a gente tem que se preparar se não for perene. Mas eu acredito que vai dar muitos frutos, então as pessoas têm que se preparar para conhecer mais de pessoas, porque aí você vai conseguir vender mais, performar melhor, né? E como a gente falou, a gente vende para 26%. Exato. Se você construir uma carteira, mantiver ela, essa carteira vai te dar outras recomendações. Exato. E fica muito mais fácil você vender para uma recomendação do que para um lead, para um cliente novo. É o crescimento orgânico que a gente está falando aqui, tanto na questão do seu negócio, na expansão do seu negócio, quanto na geração de lead, né? Que é também o meu negócio, o negócio da Pri, porque nós estamos o tempo todo buscando entregar para o nosso cliente uma venda consultiva, um crescimento de patrimônio, uma blindagem, uma gestão de riscos, que a gente trabalha bastante olhando para isso também. E tudo são pessoas, porque
pessoas se conectam com pessoas. Isso mesmo. Pessoas fazem negócio com pessoas, né? Então não tem outro caminho. E não dá simplesmente para que a gente direcione tudo para a inteligência artificial, né? Porque há alguns anos a gente tinha tudo pelo telefone. Tudo, liga na central. Não. Depois tudo manda uma mensagem pro chat. Só que não, mudou. O mercado mudou. Então, as pessoas, elas, principalmente depois do período de pandemia, eu observei isso, eu não sei você, Pri, mas no nosso negócio, as pessoas elas ficaram com mais necessidade de se conectar. Verdade. Hoje, eu tenho clientes na minha base que eles preferem encontros presenciais todos os meses. E para mim é uma delícia, porque eu adoro, falo pra caramba, eu adoro o que eu faço. Então, para mim é um prazer, né? E vendo toda essa questão, né, da recomendação, como que você tem feito, Rodrigo? Como que você lida com isso dentro da tua carteira de clientes hoje? Então, a gente tem um pós-venda bem ativo, porque, como eu falei, o plano de saúde é tabelado. Então, lá a gente tem alguns diferenciais para os nossos clientes, porque você vai oferecer o valor tudo igual. Então, você tem que agregar algum valor extra. Sim. Então, a gente tem um pós-venda realmente bem atuante para a gente fazer o possível para manter pelo menos 90% da carteira, porque às vezes ativa, né? Alguém pode sair, porque às vezes um amigo começa a vender plano de saúde e ele vai trocar, não tem o que você fazer. Mas a gente tem um pós-venda bem atuante, que aí é onde um dos lugares que a Daisy mudou muito, porque eu não tinha um pós-venda assim, sabe? Era meio bagunçado. Então, ela veio, organizou a casa. E realmente hoje eu não tenho reclamação, sabe? A pessoa vende e fica tranquila. Parabéns. Você está de parabéns, muito parabéns. Olha, foi mencionada diversas vezes aqui. Parabéns mesmo, sua parceirona aí no decorrer do crescimento da sua empresa, né, Rodrigo? Sim, sim. E eu acredito que isso é muito importante, esse pós-venda, esse cuidado com o cliente, pegar ele no colo, sabe? Uma mensagem de parabéns. Às vezes um cliente que você vê que manda algo de Natal. É o acolhimento, tudo, é o acolhimento. É importante, é muito importante isso. É se sentir parte, né? Se sentir acolhido, se sentir importante, né? As pessoas gostam de se sentir importante. E quando a gente se sente importante como cliente, isso é muito, muito legal. A gente normalmente fica onde a gente se sente importante. Isso mesmo. Né? Nós começamos hoje até a fazer um teste na R Campus, que às vezes eu também invisto em leads, e alguns leads, às vezes, o cliente preencheu o formulário, mas ele não atende, não responde mensagem, nada. Aí eu falei, foi até uma ideia de uma amiga minha, eu falei, manda um vídeo para esse cliente falando, oi, tudo bem, eu sou o Rodrigo Campos, da R Campus, o senhor preencheu um formulário da Sul América, ainda é uma prioridade para o senhor? Falei, vamos testar, não sei. A gente começou hoje, teve 2 clientes que não tinham respondido que responderam. Então, provavelmente é um cliente mais visual, né? Então eu falei, o cliente quer ver pessoas. Exato. Então deu certo. Rodrigo, complementando a pergunta que a Bruna fez anteriormente sobre o mercado como um todo, agora perguntando sobre você. Tá. Onde você quer chegar? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu sonho como empreendedor, como empresário? O que você almeja para a tua carreira, para o futuro? Legal, pergunta boa, hein? Há uns anos atrás, eu almejava ser presidente do Santos. Boa. Aí eu fiz amizade com o Felipe, eu pensei melhor, falei, nossa, é bom só assistir o jogo mesmo. É bom ficar na cadeira de torcedor. É bom, deixa eu ficar na cadeira. Mas hoje, profissionalmente, eu quero crescer a R Campus, Sim. crescer a Baruch e os outros negócios que eu fiz. E também eu tenho um projeto com os meus corretores hoje, que são os que mais se destacam, que já estão comigo há 5 anos. Eu fiz uma proposta de sociedade. Que legal. Então, deles abrirem uma corretora junto comigo e eu dar todo o meu know-how e minha equipe para a gente crescer. Muito bom. Então, eu quero que daqui 10 anos, né, eu já tenha, talvez com essas filiais, né, ou essas novas corretoras, umas 10, 15 empresas, né, que eu consiga realmente fazer a diferença, igual eu estou fazendo na vida das pessoas que estão lá comigo. Sim. E aí eu tenho a liberdade, quero pegar um jatinho agora e viajar, eu posso também com minha família. Um ano sabático. Belo plano, parabéns. Mas a ideia é essa, Muito bom. E vai dar certo. Vai dar certo. Com esse brilho no olho que você tem, com essa vontade de vencer que é nítida em você, realmente não tem como dar errado. Quando a gente quer, quando a gente acredita, quando a gente tem atitude para fazer as coisas acontecerem, não tem como dar errado. E você é um exemplo disso. Obrigado. Como você falou, eu gosto muito do que eu faço. Dá para ver. Então, eu tô trabalhando, mas parece um hobby, sabe? Sim, dá Isso pra é ver. muito bom, isso é muito bom, porque se torna leve. E onde a gente...
se dedica o tempo, a maior parte do nosso tempo é no nosso trabalho. Sim. Precisa ser leve. É necessário fazer, de fato, a diferença na vida dos nossos colaboradores, na vida das pessoas que estão conosco, porque todos estão buscando a mesma coisa. Sim. Né? O salário, o crescimento da empresa, Sim. novos clientes. Então, está todo mundo ali seguindo para o mesmo caminho. Isso Sim. é muito importante quando o ambiente é leve, é gostoso, porque é o que a gente estava falando. A gente trabalha com prazer, é gratificante, né? Eu acho que essa é a palavra. E, Rô, assim como a Pri disse, cara, sensacional. O brilho no olho, o sorrisão, a paixão. Foi uma empresa que começou ali de forma muito, como você disse, várias mudanças acontecendo, Sim. vários percalços, né? E ela foi se organizando, se estruturando e está crescendo. Daqui a pouco vai ser uma potência, Graças a Deus. vai ser líder de mercado, eu tenho certeza. Sim. Rô, a gente está seguindo para o final e normalmente quando chega nesse momento, eu não sei se você já assistiu algum, que eu falo sempre isso, eu libero o microfone para o nosso convidado falar o que ele quiser, fazer as considerações, enfim. Então, esse é o seu momento. Fique à vontade, fale que você quiser para os seus clientes, para os nossos ouvintes. Sim. Fique à vontade. Tá. Veio um insight aqui que eu tive, uma coisa que eu faço na R Campus, então isso eu vou falar para outros empresários, que mudou o jogo lá, todos os meus vendedores sabem quanto eu ganho. Então, quando eu contrato alguém, mesmo que ela não saiba como funciona o mercado, eu falo, se você vender um Bradesco, agora tem uns donos de corretora que vão ficar bravos, mas se você vender um Bradesco, eu vou te pagar 100% e eu ganho 300%. Se você vender o Sul América, eu te pago 100 e ganho 200. Então, a pessoa que entra na R Campus, eu falo desde o começo. E por que eu falo que isso mudou o jogo? Porque eu já tive várias propostas de ser vendido, porque várias corretoras querem fazer igual eu faço. Porque geralmente as corretoras do mercado, elas são plataformas. Sim. Então, elas pegam sua produção. Então, se vocês quiserem vender plano de saúde, vocês podem pegar e entregar numa plataforma. Você vai ganhar no Sul América 250%, no Bradesco 350%. E qualquer um pode fazer isso. Eu fui no modelo inverso, até porque era um modelo que eu vi que era mais sustentável. Então, eu pago 100% a primeira mensalidade. E todos os meus corretores sabem. Mas isso, da onde veio? Quando eu trabalhava com previdência privada, eu tinha que migrar do plano tradicional para o PGBL ou VGBL. Tá. Sim. E eu tinha que migrar 1 milhão por mês, era a meta. E eu tinha que bater a meta, né? A meta dada, meta você meta é chega. meta. E eu ficava super feliz que eu ganhava um Vale Carrefour de R$50, R$100. Só que aí depois foi passando o tempo, eu pensava, E um nossa... tapinha nas costas. Tá vendo? O dono ganha muito dinheiro nas minhas costas, o dono ganha muito dinheiro nas minhas costas. Então eu pensei, meus funcionários vão pensar isso de mim um dia. Boa. Verdade. E hoje, se eles pensarem, eles não podem falar que eu omiti quanto que eu ganho. Então, se eles pensarem, eles vão ter a oportunidade de sair e empreender. Transparência, né? Mas o meu índice de rotatividade é muito baixo. E no nosso mercado, assim como no seguro para você, se você tiver uma rotatividade menor, é melhor para a empresa. Porque aí o cliente Muito. continua com você junto com o corretor. Muito. Então, eu tive esse insight de falar isso aqui, porque vai ter outros donos de corretora, outros empresários. Foi um insight que mudou minha vida. Porque não faz diferença se o seu funcionário saber quanto você ganha. Pelo contrário. Algumas pessoas falam, mas ele vai ficar gorando, vai querer abrir também, mas se abrir, pode abrir com você até. Exatamente. Tem que ser claro. Eu já trabalhei, né, nesses 17 anos de mercado em alguns lugares onde não existia transparência. E as pessoas, independente do que seja, elas prezam por isso. Independente do segmento, é extremamente importante ter transparência. Sim. E no seu negócio ainda mais, porque existe uma margem alta de remuneração pelo que você está dizendo aqui para a gente, né? Então, quando o seu colaborador ele entra, diferente do que dos outros lugares, como você mesmo disse, tem alguns donos de corretoras vão ficar chateados comigo. E isso fica tudo ali... As claras, né? Não, fica obscuro. Sim, obscuro. Gera um desconforto, porque eu não fico onde eu não tenho tranquilidade de que o que foi me dito está sendo cumprido e onde as informações não sejam claras. Sim. O nosso mercado aqui, nós três, é um mercado onde as pessoas elas têm o hábito de não falar a real. Sim. Eu não tenho problema nenhum em falar para o meu cliente, como a gente estava conversando antes, sim. modelo de remuneração. Eu não tenho problema nenhum de falar para qualquer pessoa quanto eu ganho. Se um cliente sentar comigo à mesa e falar assim,
Bruna, você me vendeu determinado ativo. Quanto que você ganhou ali? Eu abro para ele, sem problema nenhum. Porque, para mim, isso ganha jogo. Eu concordo. Isso faz com que as pessoas acreditem no seu trabalho, Sim. com que você esteja ali num leque diferenciado do mercado, porque nós temos muitas pessoas fazendo, só que fazendo a sua maneira. Sim. Pessoas que fazem com propósito, pessoas que fazem ali com amor, pessoas que fazem um trabalho consultivo e entrega aquilo, que tem a preocupação com Sim. o pós-venda, que tem a preocupação com o funcionário, que tem a preocupação com a estrutura, é fora da curva. E complementando num aspecto muito interessante, é o seguinte: essa cultura desse posicionamento de omitir o quanto ganha, de não falar que está Sim. ganhando dinheiro com medo de ficar agorando, é um posicionamento muito brasileiro. Quando eu tenho irmãos que moram fora, e quando eu vou para lá, esse assunto é discutido abertamente. Mas no Brasil, a gente tem o hábito de falar que a gente está ganhando bem, e quando a gente está mal, a gente fala para todo mundo. É verdade. Porque o bonito é você ser lascado. Bonito é você ser quebrado, todo mundo ficar com dó de você. Então, se a pessoa está passando necessidade, ela não tem vergonha de falar. Mas se ela está ganhando bem, ela se esconde. É verdade. Fora do país, a cultura é diferente. É cultural. Eles falam muito quando estão bem, e quando estão mal, eles calam. Ficam quietinhos. Porque legal isso. diferente o tipo de postura. Sim. É o padrão, é o comportamento mesmo da população. É comportamental, É né? assim mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem esse medo. Plano de saúde, seguro de vida. Quantas vezes que eu fui vender, fazer consultoria, que a pessoa falou assim: não fala sobre esse assunto, vai gorar a família, vai trazer mal Vai agouro. falar de morte. Eu falei: que mal agouro? Todo mundo vai morrer. Morrer não é se, é quando. Exatamente. Simples assim. Então, é muito, muito curioso o que você falou. Achei muito legal sua mensagem final. Obrigado. E eu também quero agradecer a todos os meus colaboradores da R Campus, da Baruch, a minha esposa Daisy, que está sempre do meu lado, né? Meus filhos. Hoje um beijo especial pro Luca, porque hoje eu peguei a certidão de nascimento dele com o meu sobrenome, né? Então foi um dia. Acho que foi o melhor dia da minha vida, né? Parabéns, parabéns, Luca. Parabéns. E, claro, né? Eu sempre fui o pai dele, mas Parabéns. ter isso no documento, assim. É uma conquista, né, Que Rô? lindo. É a realização, é um fechamento de ciclo. Sim. Parabéns. E, enfim, é isso. É difícil falar disso. Não. mas é muita alegria, muita alegria. Hoje é um dia muito feliz, muito especial. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E quem quiser trabalhar na R Campus, me chama. A gente tá com vagas, faz entrevista, né? Mas quem não quiser trabalhar e empreende, quiser dicas, eu sou super aberto. Eu gosto de ajudar as pessoas. Um Muito legal. ótimo comunicador também, fala Muito. super bem, conhecedor, assim, de muitas áreas, principalmente da área de pessoas, né? Sim. Porque como líder, que já foi liderado por muitos anos, é importante você saber se colocar de uma maneira diferenciada no mercado e de uma forma que você acolhe as pessoas. Porque você tem uma energia muito boa, Muito. Obrigado. a forma Muito, que você muito. fala do seu negócio é apaixonante, e eu tenho certeza que da mesma maneira com que você cuida, né, do seu aprendizado ali, da sua evolução contínua, você também cuida dos seus colaboradores. Então, Rô, parabéns. Parabéns. Obrigado, Bruna. Obrigado, Pri. Parabéns. É uma honra, viu? Obrigado pelas palavras. E assim encerramos mais um episódio, né? Exatamente. Do Bola no Cofre. Agradecendo muito a sua presença. Obrigado. Desejo a você muito, muito, muito sucesso em nome do Bola no Cofre. Agradecendo aqui os nossos patrocinadores, a GG Esportes e a Tauari Investimentos. E pedindo a todos os nossos ouvintes que nos sigam nas redes sociais, no Instagram do Bola no Cofre, no Meu Peixão. E que nos dê dicas, insights e sugestões. Quem vocês querem ver sentado por aqui, a gente também aceita. E é isso. Até o próximo. Até o Bola próximo. no Cofre. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada.